Capítulo 148. Gá. Van Dong-suk ficou tão surpreso que caiu no chão onde estava. No entanto, ninguém presente estava prestando atenção nele no momento. Arsha, o que você acabou de dizer? O velho estava olhando furiosamente para a abelha rainha, suas asas zumbindo. Esta era Arsha, a abelha rainha, e sua forma cativante surgiu à vista enquanto as abelhas se fundiam em uma única forma. Ela fixou os olhos no velho. Eu disse, é só até aqui que eu vou. Mas por quê? Você supostamente é uma rainha. Não me diga que está com medo. Ruf. Assustada. Arsha simplesmente zombou da provocação dele e cruzou os braços. Ela dirigiu seu olhar para fora da janela. Por toda a vila havia inúmeras abelhas que a serviam, e mesmo agora, elas estavam enviando a ela poderosos sinais de alerta. Ela sorriu e respondeu confiantemente, por que eu não deveria ter medo? É natural para um ser correr e se esconder quando confrontado com um predador que não pode derrotar. Um predador? Não me diga que você está com medo porque alguém capaz de usar a técnica do corpo de ferro apareceu. Este ferimento não é nada. O velho, reconhecendo que Arsha estava olhando para sua mão carbonizada, franziu a testa em desgosto. Restaurar, ele cantou, sacudindo sua mão queimada no ar. O rosto contorcido de um espírito gritando afundou nele como uma ondulação de ar. Sua mão ficou instantaneamente completamente sem marcas, e ele a flexionou enquanto olhava casualmente para Arsha. Abelha rainha, admito que não esperava os intrusos, mas meus planos não foram afetados de forma alguma. Na verdade, eles serão executados ainda mais rápido do que antes. Mesmo que a técnica do corpo de ferro tenha destruído sua ilusão. É verdade que a técnica e nossas ilusões não funcionam bem juntas. Mas a desvantagem não é somente nossa. Tarnak já foi o monarca do corpo de ferro, que governou goblins, orcs e todas as bestas humanoides. Sua técnica do corpo de ferro levou o corpo ao seu limite, transcendendo até mesmo a fronteira do corpo e da alma. Ela superou as leis físicas e podia até atacar espíritos. As ilusões dos espíritos demoníacos, por outro lado, usavam almas para ganhar poder físico. Em outras palavras, os dois poderes eram diametralmente opostos. Minha ilusão foi quebrada antes porque baixei a guarda, disse o velho. Mas isso não vai acontecer de novo. O intruso nem conseguiu me localizar ainda. Ele ainda está vagando por aí. E se ele te encontrar? Não importa. Eu posso simplesmente relançar minhas ilusões. Eles entraram na minha zona por vontade própria. Será impossível para eles saírem. Impossível? A confiança é ótima, e tudo mais, mas alguma coisa é realmente impossível? Até os grandes monarcas estão mortos, e o Deus supostamente todo-poderoso também. A zombaria aberta de Arsha fez com que o velho se levantasse do assento com uma risada. Isso só tornou este mundo um lugar melhor. O corpo do homem era enrugado, tendo pertencido originalmente ao chefe da vila Yami. Havia uma razão pela qual ele havia escolhido uma estrutura tão antiga para ocupar, quando ele poderia ter escolhido humanos mais fortes na vila. Eu sou Armakan, o chefe supremo dos espíritos demoníacos. Eu também serei rei um dia. Ele sorriu com extrema crueldade enquanto erguia seus braços finos. Gritos desesperados ecoavam, enchendo o ar. Espíritos nebulosos gritavam de dor nas pontas de seus dedos, brilhando fracamente. Com um sorriso maldoso, ele caiu na gargalhada ao ver. Dê uma olhada. Você realmente acha que eu realmente me rebaixaria a lutar contra idiotas que contam apenas com sua força física? Van Dong-suk, observando enquanto ele estava sentado no canto, empalideceu. Ele notou alguns de seus próprios homens, aqueles que tinham acabado de ser decapitados pelos invasores, entre os espíritos gritando. De fato, as ilusões de Armakan eram alimentadas pelas almas daqueles que tinham morrido nesta vila. Considerando quantos tinham sido mortos aqui, sua confiança não era surpreendente.
Armaka atormentou os espíritos translúcidos com seus dedos enrugados, brincando com eles. Ele riu e disse: espíritos demoníacos sempre planejam cuidadosamente e nunca se colocam na linha de frente. Eles ficam na retaguarda. Não nos falta bucha de canhão. Xi. Quem é o verdadeiro covarde aqui? Arsha disse, balançando a cabeça como se estivesse enojada. Armaka não estava nem um pouco envergonhado, no entanto. Isso seria você por não ver essa luta até o fim. Vou te dar uma chance. Fique comigo e ajude. Não. Se eu soubesse que ele apareceria, eu nunca teria chegado perto deste lugar para começar. A maneira como as abelhas que compunham seu corpo tremiam denunciava seu desconforto. Eu ainda não tenho o poder ou os soldados para enfrentá-lo. Armakan ficou curioso. Quem é esse ele de quem você está falando? Por que você tem tanto medo dele? Ele pode ser o herdeiro do monarca do corpo de ferro, mas você é o sucessor do monarca das pragas. Eu poderia facilmente derrotá-lo sozinho, mas se trabalharmos juntos, podemos fazer isso até. Ele não é o herdeiro do monarca do corpo de ferro. É o monarca das presas que ele sucede. O quê? O monarca das presas? O que isso significa? Armakan ficou ainda mais confuso com as palavras de Arsha. Ele de repente se lembrou do lobo gigante que o intruso estava montando. Não seria tão estranho para o herdeiro do monarca das presas ter tal montaria, mas havia algo que ele não conseguia entender. Se é assim, como ele pode usar a técnica do corpo de ferro? Eu não sei, mas uma coisa é certa. Ele ficou muito mais forte do que da última vez que o vi. Arsha mordeu o lábio ansiosamente. Desde que foi derrotada por Surro, ela não tinha nenhum desejo de enfrentá-lo novamente. A situação era ainda mais desvantajosa agora. Ela havia perdido suas lanceiras e ficado mais fraca, mas Surro havia ficado muito mais forte nesse ínterim. Meu plano de transformar esses vilões em novos lanceiros está descartado, ela declarou. Agora que ele está aqui, eles vão acabar mortos, de qualquer forma. Com isso, o corpo de Arsha começou a se espalhar. Ela abriu a janela, e as abelhas que compunham seu corpo voaram para longe como se ela não visse mais sentido em falar. Armakan caiu na gargalhada diante da falta de hesitação dela e disse ironicamente, não acredito que uma covarde como ela queira seguir os passos de Querecha. Parece que os insetos não terão rainha por um tempo. Ele imediatamente tirou Arsha da cabeça, como se ela não importasse. Isso pode ser o melhor. As moscas que tentaram entrar no meu plano se foram. As almas neste lugar são todas minhas para fazer o que eu quiser. Com o rosto gelado, Armaka estendeu a mão para Vandong-suk, que estava sentado no chão. Ugh! O corpo do vilão de repente enrijeceu e flutuou no ar. As mãos e os pés de Dong-suk ficaram paralisados, e ele gritou por ajuda. Ei, velhote! Quero dizer, senhor. Por que você está fazendo isso? Nosso contrato não é. Claro, nosso contrato. Os olhos de Armakan brilharam, e um sorriso sujo cruzou seu rosto. Ele havia abordado Dong-suk, aquele que controlava os presos em Jizan, e os encorajou a encenar uma fuga por uma única razão. Nosso acordo declarou que você lideraria seus homens até mesmo para fora da prisão, e eu levaria as almas daqueles que você matou. Se sim. Então por quê? Por quê? Você está realmente perguntando? Armak inclinou a cabeça enquanto Dong-suk continuava a lutar no ar. Você pode liderar seus homens mesmo depois de morto, não pode? Armakan fechou seus dedos ossudos no ar, esmagando o corpo de Dong-suk. O vilão vomitou sangue e morreu, seus ossos pulverizados. A voz vil de Armakan sussurrou para a alma de Dong-suk, seja feliz. Eu farei de sua alma um cavaleiro da morte dos meus espíritos demoníacos. A alma gritou em suas garras, e ele sorriu com satisfação, umedecendo os lábios. Sim. Eu gosto de almas malignas como você.
Asterisco, asterisco, asterisco. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. Vamos voltar para a prisão. Ezio ficou perplexa quando os vilões jogaram suas armas no chão, aparentemente sem vontade de lutar. Espera, isso foi rápido. Você não deveria lutar um pouco mais? Ela perguntou. O que você esperava? O chefe deles fugiu, Surro disse com um sorriso e um encolher de ombros. Mas a batalha não terminou completamente só porque os vilões desistiram. Ang! S. Salve-nos! Por favor, pare com essa loucura. Mesmo agora, uma figura invisível estava se movendo através dos vilões neutralizados e cortando suas gargantas sem piedade. Para Taeshik, agora um soldado das sombras que gostava de assassinatos, o momento da rendição era o momento mais fácil para atacar. Nada mal. Beru estava olhando orgulhosamente, impressionado. Ele não está matando aleatoriamente. Ele está escolhendo aqueles que fedem a sangue. Sangue? Você quer dizer que ele está selecionando apenas aqueles que mataram? Surro perguntou. Sim, é isso mesmo, Taeshik disse, aparecendo diante de Surro com uma reverência. Mesmo quando eu estava vivo, eu conseguia dizer se alguém era um assassino olhando em seus olhos. Eu consigo dizer imediatamente qual deles realmente gosta de assassinato. Taeshik era do mesmo jeito, e sua habilidade era semelhante a identificar indivíduos com ideias semelhantes. Mas agora que renasci, eu consigo ver ainda mais claramente. Então você pode detectar quem é mau, hein? Surro disse, assentindo. Ele achou isso intrigante. Ele se virou para os vilões novamente antes de perguntar a Taeshik, e aqueles que ainda estão vivos? Eles não mataram ninguém, não diretamente, pelo menos. Eles provavelmente eram pequenos criminosos. Sim. Isso mesmo. Os vilões começaram a gritar um após o outro depois de ouvir isso. Eu sou apenas um vigarista. Tudo o que eu fiz foi chantagem. Eu já venci alguém, mas nunca Arg. Sangue jorrou da garganta do homem. Kang Taeshik, que se moveu num piscar de olhos e atacou a última pessoa a falar, retornou a Surro e se curvou. Desculpas. Eu não tinha certeza sobre isso, mas acho que é melhor matá-lo do que se arrepender. Surro e Ezio se entreolharam silenciosamente. Ele viu o nobre demônio murmurar algo. Um pouco assustador, esse cara. Surro simplesmente respondeu com um olhar que dizia, você é um demônio, não é? Seus olhos brilharam de repente, e ele pegou algo do ar. A coisa zumbiu e protestou. Você olharia para isso? Ele sorriu ao ver a abelha em sua mão, mas seus olhos não estavam sorrindo. Rainha dos insetos, a monarca das pragas parece feliz em ver a criatura. Mostre-se, Archa, Surro disse. A abelha tremeu em sua mão.